Fala aí, pessoal. Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre o time do Flamengo. Que momento é esse que esse time tem passado? Que momento é esse que esse time está passando? Quais são os fatores que têm contribuído para essa queda tão grande, tão drástica no futebol do Flamengo? Né? Time esse que lá em 2019, na sua formação de elenco, lá dirigido pelo Jorge Jesus, monta esse elenco que se tornou multicampeão, supercampeão. Então, assim, que diferença, que fatores foram esses que contribuíram para esse time cair tanto de produção, cair tanto de rendimento, que é esse Flamengo de hoje, em 2023? É sobre esse assunto que nós estaremos falando, debatendo. Desde já eu te peço que você se inscreva no nosso canal para dar aquele apoio, curta nossos vídeos, para dar aquela moral e ajudar o nosso canal. Então vamos lá, pessoal. Que momento é esse que o Flamengo está passando? Que momento é esse que esse time não consegue apresentar para o seu torcedor um futebol que agrade o seu torcedor, que enche os olhos do seu torcedor, que enche os olhos dos amantes de futebol, pessoal? Porque eu lembro que o Flamengo do JJ, do Mister Jorge Jesus, ele não era um Flamengo que agradava apenas o seu torcedor. Mas amantes de futebol, que gostam de futebol, que tem prazer de assistir uma boa partida de futebol, paravam para assistir esse time, paravam para ver esse time jogar, paravam para ver esse time ganhar. Porque no futebol tem uma máxima que diz que no futebol não basta apenas ganhar, tem que ganhar e convencer o seu torcedor. Então era isso que o Flamengo fazia. O Flamengo ganhava e convencia os seus torcedores, convencia o seu público, que ganhava e ganhava bem. Ganhava de forma soberana, ganhava de forma que agradava aos olhos dos amantes de futebol. Então, assim, pessoal, quais foram os fatores que contribuíram para essa queda tão drástica do Flamengo de 2019, de Jorge Jesus, para o Flamengo atual de 2023, que atualmente está sem treinador, está à busca de um novo treinador? E eu posso começar citando, desde já, além da maturidade dos jogadores, digo no quesito idade, os jogadores estão envelhecendo, é verdade, já vai fazer aí 4 anos, já está chegando, entrando no 4º ano, lá de 2019, quando esse elenco foi montado, e hoje, 2023. Mas, além do envelhecimento dos jogadores, quais são os fatores que têm contribuído para essa queda tão drástica? Eu entendo, pessoal, que um dos principais fatores é extra-campo. São fatores extra-campo. É a desorganização fora de campo que tem contribuído e muito para a queda de rendimento desse time. Por exemplo, a sua diretoria, seu Landim e seu Marcos Braz, eu entendo que tem grande parcela de culpa no rendimento, na queda de rendimento desse time. Quando Jorge Jesus sai, deixa o time lá em final da temporada 19, início da temporada de 20, não me recordo agora. Mas esse treinador, ele deixa o time e após essa saída do Jorge Jesus, muitos treinadores tentaram, a sua diretoria investiu, apostou em alguns deles. Exemplo, eu não vou me recordar agora o nome do treinador que assumiu após a saída do Jorge Jesus, se não me engano, foi aquele auxiliar enfim, não me recordo agora quem foi. Mas assim, trouxe esse treinador para assumir após a saída do Jorge Jesus, um treinador inexperiente, um treinador que não tinha uma bagagem, não tinha um currículo suficiente para administrar um elenco que o Flamengo tinha, um elenco de grandes jogadores, jogadores supercampeão por onde passaram. Então assim, pessoal, após a saída do Jorge Jesus, o Flamengo, a diretoria do Flamengo investe, aposta em um treinador inexperiente. E após ele tentar implantar sua filosofia de trabalho, que não deu certo, chega, se não me falha a memória, foi o Rogério Ceni, não me falha a memória, o torcedor do Flamengo me perdoe se eu estiver focado, que até consegue ganhar um título, se não me engano, ganhou um brasileiro, mas de uma forma que não agradava o seu torcedor, não agradava, já não era aquele mesmo Flamengo, ou aquela mesma forma de jogar do Jorge Jesus, né? E logo em seguida foi demitido e assume, se não me falha a memória,
O treinador, deixa eu lembrar aqui, pessoal, quem que assume depois do Rogério Ceni, se não me engano, foi o nosso Renato Gaúcho. Foi o nosso Renato Gaúcho. Renato Gaúcho assume, né? E também não consegue implantar uma filosofia de trabalho vitoriosa, não consegue agradar o seu torcedor. E logo em seguida traz um outro treinador, que eu não vou lembrar agora. Mas enfim, pessoal, essa mudança de treinadores, essa aposta em novas filosofias de trabalho, eu entendo que mais atrapalhou do que ajudou o time, né? Mudanças, forma de jogar, táticas diferentes. Então isso de uma certa forma atrapalhou e muito, né, o rendimento dos seus jogadores, do seu elenco dentro de campo. E consequentemente, com o amadurecimento dos jogadores, digo, com o envelhecer dos jogadores, é lógico, é natural que, né, os jogadores do Flamengo hoje não tenham a mesma produtividade, não tenham o mesmo rendimento que eles tinham lá em 2019, né, na sua montagem de seu elenco. Porque passaram-se, como eu já falei, quase 4 anos. Naturalmente, esses jogadores caem de produção, entra a questão daquela tesão mesmo que o jogador tem de defender as coisas do time. Então, assim, pessoal, o que a gente vê hoje é um Flamengo apático, um Flamengo muito diferente do que se espera, do que o seu torcedor espera desses jogadores, do que o seu torcedor espera que esse time apresente. E como eu falei, não apenas as mudanças de treinadores, mas também o envelhecimento natural dos jogadores, né? Isso contribui e muito também na queda de rendimento. Jogadores que em 2019 estavam em alta, estavam no seu auge, hoje já se passaram quase 4 anos, entrando para a 4ª temporada. E esses jogadores perdem a alegria, perde a motivação, perde aquele brilho nos olhos, aquela tesão mesmo de jogar e defender seu time, defender as cores do Flamengo. Isso tudo contribui, né? Então assim, pessoal, se a gente for fazer um resumo rápido de 2023, desse mesmo elenco que manteve a base lá, né, de 19 de Jorge Jesus, a gente pode resumir rápido aqui. O Flamengo de 23 trocou, né, o Vitor Pereira assume, né, assume esse time em 2023 para a temporada de 23, que manteve a base, manteve a mesma base que foi campeão, né, da Libertadores e da Copa do Brasil. Esse mesmo time é mantido a base para 23, né, lá em 22 com o Dorival Júnior, né, que foi mandado embora de forma estranha, porque até então não estava se ganhando o título. Ou seja, ganhou os principais, a Libertadores como principal título, né, sul-americano, e a Copa do Brasil como a principal competição em termos financeiros. A Copa do Brasil hoje paga-se melhor do que o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o time, o elenco, né, que foi mantido lá, a mesma base de 19, que passa pela mão de vários treinadores, que chega até Dorival Júnior, que consegue ganhar em 2022, né, 2 grandes títulos, foi mantido para 23, né, que é assumido por Vitor Pereira. E Vitor Pereira mantém também essa base, né, perde-se. É bom lembrar aqui que Vitor Pereira chega, talvez com um intervalo de 20 dias, um pouco mais de 20 dias, para treinar esse Flamengo, para conhecer esse elenco e treinar e ir para as competições de um jogo, 2 jogos no máximo. E esse treinador tem apenas 20 dias, um pouco menos de 20 dias para conhecer e treinar esse time. Então, assim, pessoal, um dos fatores também que atrapalhou e tem atrapalhado o Flamengo essas mudanças. A gente não consegue entender por que Dorival sai e traz Vitor Pereira, um cara que conhecia pouco de futebol brasileiro e muito menos de futebol do Flamengo, do clube do Flamengo. Então, assim, Vitor Pereira assume e já 20 dias depois já vai para a disputa de Supercopa, né? Perde a Supercopa, pede para o Palmeiras, se não me falha a memória. Depois vai para a Recopa, perde também, né, ali para o Del Valle, se não me falha a memória. Então, assim, pessoal,
esse treinador estrangeiro que conhecia pouco de futebol brasileiro, ele tinha treinado há pouco tempo o Corinthians. Se não me falha a memória, um pouco mais, talvez, pouco menos de 6 meses que ele passou no Corinthians, eu não me recordo direito agora, mas um treinador pouco conhecido do futebol brasileiro. E o Flamengo traz esse treinador com um período muito curto para conhecer e treinar esse time para, né, já disputa de título. Então, assim, de cara ele já consegue perder esses 2 títulos, Recopa e Supercopa, e depois já vai para o Mundial. Logo em seguida já entra no Mundial, a qual o seu torcedor tinha grande expectativa de chegar a uma final, né, disputar contra o Real Madrid. Né, houve até torcedores que ensaiou no coro, Real Madrid, né, a sua hora vai chegar. Então, assim, pessoal, esse treinador, Vitor Pereira, que teve um curto período, ele teve uma sequência de disputa de títulos e perdeu. Perdeu as 2, né, que eu citei, e foi para o Mundial já um pouco desacreditado e não consegue apresentar também um bom futebol e fica na 3ª posição, perdendo o primeiro jogo. Enfim, não consegue implantar, seu treinador não consegue implantar uma filosofia de jogo, não consegue extrair o melhor de cada jogador, de cada peça na sua devida posição. E com isso a sua permanência foi se desgastando. Logo em seguida, começa o Campeonato Carioca, e mesmo no Carioca, ele não consegue extrair o máximo do seu jogador. Ele não consegue impor, mesmo nos jogos que ganhavam, jogos que havia vitória do Flamengo, ele não conseguia apresentar um bom futebol. E recentemente ele joga contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca e perde. Ganha o primeiro jogo por 2-0 e perde o segundo de forma vexatória, é goleado. Lembrando que antes, nos 3 jogos anteriores, que jogou contra o Vasco, o clássico contra o Vasco, ele perdeu o primeiro jogo e ganhou os outros 2 jogos, mas ganhou de forma estranha, ganhou de forma a não convencer o seu torcedor. Então tudo isso, pessoal, tem contribuído. Fatos extra-campo, decisões tomadas, troca de treinadores, treinadores que chegam com pouco conhecimento do futebol brasileiro, que já pegam uma sequência de grandes disputas. E tudo isso tem contribuído para apresentar hoje o Flamengo de hoje. O Flamengo de hoje é um Flamengo que estreia na Copa do Brasil, nessa fase da Copa do Brasil, e perde. Perde para o Maringá de forma estranha. O time não consegue jogar, o time parece que perdeu a alegria de jogar. O time que estreia na Libertadores e consegue perder para um time com a menor qualidade técnica. Então, assim, o Flamengo vive um momento estranho, mas muito desse momento que o Flamengo vive é reflexo das decisões da diretoria, não apenas dos jogadores. É lógico que, trazendo um treinador que chega desses jogadores e conversa, porque tem que haver essa conversa, tem que, o próximo treinador do Flamengo chegar, ele tem que chegar e chamar os caras, tem que chegar e conversar com os caras. Cara, você quer ficar no Flamengo? Eu vou precisar de você, se você ficar, esteja 100% comprometido com esse elenco, com esse time, para nós ganharmos grandes títulos, porque o elenco é bom. Não tem como dizer que o time do Flamengo desaprendeu. Esqueceram como é que se joga futebol. Não. Os caras ainda têm, por mais que já tenham envelhecido, ainda tem muito a oferecer. Mais do que tem apresentado. Mais do que se tem apresentado dentro de campo. Isso é fato. Então, assim, esse treinador ele precisa ser um treinador que tenha currículo, que venha se impor sobre os jogadores, porque o elenco do Flamengo tem jogadores pesados. Esse treinador também precisa ser pesado no sentido de ter currículo, de ter imposição de currículo, de liderança, para que esses jogadores, que alcançaram um patamar alto de título, de bom futebol, possam respeitar, olhar para ele e respeitar. Então, assim, esse treinador ele precisa ter esse moral, essa imposição. E chamar realmente quem quer ficar, quem quer continuar no time, no clube, quem não tiver, agradece pelo bom trabalho prestado e dispensa, e contrata alguém para o lugar. Enfim, o Flamengo de hoje precisa ser reformulado no quesito moral, no quesito técnico, porque a gente vê
o Flamengo perdido dentro de campo. Taticamente, o time é perdido. Né? A defesa do Flamengo não consegue jogar. A verdade é essa. A defesa do Flamengo, os seus defensores, não apresentam bom futebol. O Flamengo do meio para frente é ótimo. É outro patamar. Mas do meio campo para trás, na sua área defensiva, é uma negação, é péssimo. Seus defensores não têm conseguido jogar. A verdade é essa também. Tudo isso contribui para os resultados, por causa o motivo dos títulos não chegarem, de perder-se os títulos. Né? O Flamengo perdeu, como eu falei, perde o título do Carioca para o Fluminense de goleada, após vencer o primeiro jogo de 2-0. O Flamengo perde na estreia da Libertadores e o Flamengo perde agora na estreia da Copa do Brasil, nessa fase da Copa do Brasil. Então, assim, coisas estranhas estão acontecendo no clube do Flamengo, no clube de regatas do Flamengo. Então, assim, pessoal, eu espero que venha um bom treinador, porque o Flamengo é um time histórico. O Flamengo tem ditado nesses últimos anos o alto padrão do futebol brasileiro, assim como o Palmeiras, apresentado um ótimo futebol, ganhado título. O Flamengo, o Palmeiras hoje, né, nesses últimos anos, tem disputado título a título. E o Atlético Mineiro ali, né, brigando entre os três, ficando um pouco atrás dos dois. Então é isso, pessoal. Espero que venha um bom treinador. Talvez, não sei se venha o Jorge Jesus, porque até mesmo, pessoal, essa questão do Jorge Jesus, a sombra do Jorge Jesus tem mais atrapalhado do que ajudado. Porque o Jorge Jesus consegue implantar um nível tão alto do Flamengo que o torcedor não espera algo inferior. Sempre algo mais do que o Jorge Jesus ofereceu. E é muito difícil isso, pessoal, porque, cara, é muito complicado chegar no topo. Se manter no topo é mais difícil ainda. Então, assim, pela história que o Jorge Jesus tem no Flamengo, eu fico assim meio desconfiado, eu fico assim meio receoso em uma possível volta do Jorge Jesus, porque ele pode se queimar. Ele pode não conseguir implantar aquilo que ele implantou lá atrás. Então, assim, eu entenderia que o Flamengo deveria investir em novo nome, um treinador top, um grande treinador, para seguir a estrada, seguir o caminho, esquecer o Jorge Jesus, agradecer pela história, agradecer pelos títulos, mas pensar como um time grande que o Flamengo é. Pensar que passou aquela história e precisa construir uma nova história de títulos, de bons jogos, de uma boa apresentação, de bons jogos, agradando o seu torcedor. Porque o torcedor do Flamengo não espera algo menos do que o que apresentou Jorge Jesus. A verdade é essa. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu! Reagindo geral.